Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 11 de dezembro. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre a reunião da Comissão Executiva Nacional do PT, que discutiu a posição do partido acerca da eleição para a mesa diretora da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A companheira Lauren Aguiar, que é terapeuta ocupacional e militante do PT em Porto Alegre, comenta o mais novo ataque de Bolsonaro contra as políticas de saúde mental e a sua verdadeira tentativa de contra-reforma psiquiátrica. E os companheiros Girlan Andrade e Ian Ribeiro falam sobre a violenta ação da Polícia Militar da Bahia, que tem vitimado jovens negros na cidade de Salvador ao longo dessa semana. E pessoal, na edição de segunda-feira aqui do podcast, nós comentamos a reunião do Diretório Nacional do Partido, que tratou do balanço das eleições municipais e que trataria do tema eleição das mesas da Câmara e do Senado. Como a gente informou, o tema relativo às mesas não foi tratado naquela reunião, mas sim remetido para uma outra, essa da Comissão Executiva Nacional, que foi convocada para hoje, sexta-feira. De segunda para cá, muita água passou por baixo dessa ponte. Muita especulação, algumas definições, alguns indicativos, como, por exemplo, do PSB e a movimentação do João Campos e do setor do partido comandado pela família dele, que estão defendendo o voto no candidato de Bolsonaro para a presidência da Câmara. Bom, e também teve muitas conversas sobre o que o PT vai fazer. Agora, convenhamos, né, que numa situação como essa, que passa o nosso país, uma profunda crise sanitária e social, em que a direita saiu fortalecida das eleições municipais, não deveria haver nenhuma dúvida acerca de qual posição o Partido dos Trabalhadores deveria adotar diante de candidaturas de direita para a Câmara e para o Senado. Mas não só existem dúvidas, como aqueles que estão também abertamente defendendo que o partido apoie uma das candidaturas colocadas pela direita, seja na Câmara, seja no Senado. Na edição de segunda-feira, o companheiro Jonatas Moretti tratou da decisão do STF que impediu a tentativa de reeleição de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Acontece que ambos possuem seus candidatos e, em todos os aspectos, possuem uma imensa unidade na defesa do programa econômico do governo Bolsonaro e Paulo Guedes. É por isso que nós, da tendência petista Articulação de Esquerda, temos disputado a posição do partido para que o PT apresente uma candidatura que enfrente os setores da direita. Na reunião de hoje da Comissão Executiva Nacional, a companheira Natália Sena, que é da Executiva Nacional, o companheiro Célio Moura e Natália Bonavides, deputado e deputada federal, respectivamente, pelo PT do Tocantins e do Rio Grande do Norte, expressaram justamente essa posição. São as falas desses companheiros que a gente vai escutar a partir de agora, começando pela intervenção da companheira Natália Sena. Primeiro, eu acho que todas as candidaturas postas, né, sejam as diretamente vinculadas ou não ao governo Bolsonaro, são defensoras ferrenhas do programa ultraliberal. Então, ninguém tem dúvida quanto a isso, né? Inclusive, o Rodrigo Maia deixou isso muito explícito na entrevista coletiva que ele deu essa semana, sempre tem deixado, né, que vai montar um bloco à direita na economia, que não tem discordância com a agenda econômica do governo. E o episódio de ontem do Fundeb não pode ser esquecido de um dia para o outro, né? Torna ainda mais desmoralizante qualquer adesão nossa a esse bloco. E, além disso, vamos lembrar também, outra coisa que não pode ser esquecida tão rápido, que esse é o campo que acabou de sair fortalecido nas eleições municipais, esse campo da direita DEM, da direita PSDB. E a nossa primeira resposta a isso não pode ser apoiar esse pessoal na presidência da Câmara. Agora, eu acho que a coisa mais importante nesse debate não é nada disso que foi falado até agora. A coisa mais importante é a grande política, digamos assim, né? Eu acho que a gente precisa urgentemente definir com qual linha política o PT pretende se posicionar nas lutas que a gente vai travar no próximo período, né? Como é que pretende protagonizar
alguma coisa nesse contexto. Porque, veja, a gente pode seguir um caminho mais à direita, insistir em alianças amplas, seguir jogando todo o peso das nossas energias na disputa eleitoral, rebaixar o programa e aí se misturar tudo que aparecer. Obviamente, eu discordo desse rumo, né? E não vou nem chamar esse rumo de ilusão, porque eu tenho certeza que a essa altura do campeonato, quem defende isso sabe bem no que vai dar, está fazendo uma escolha. E o outro caminho que o PT pode seguir é pela esquerda, com uma oposição mais combativa, mais coerente, inclusive no parlamento, mas não só no parlamento. E certamente isso vai ter resultados para nós de mais longo prazo, mas com certeza mais consistentes. Eu acho que o caminho deveria ser por aí. E, obviamente, esse caminho tem consequências práticas, que no imediato pode ser, sim, ficar sem esse ou aquele cargo na mesa, né? É da vida. Para concluir aqui, eu acho que nos discursos de todo mundo, praticamente um consenso que a gente precisa ter protagonismo na luta social, até para voltar a ter bons resultados eleitorais, né? Então, diante disso, se isso é um consenso, ou praticamente um consenso, eu acho que a nossa ação no parlamento poderia ajudar e não atrapalhar, né? Mas votar no grupo de Maia, e pior, pelo que eu estou entendendo aqui, votar no grupo de Arthur Lira, na presidência da Câmara, atrapalha muito, confunde, nos desmoraliza, nos coloca em contradição profunda, mistura a gente com a política que não é a nossa, e eu acho que não compensa todos esses danos para garantir espaço institucional aqui, ali, ou uma redução de danos mínima em relação ao que é aprovado. Então, minha posição e voto aqui na executiva é contra qualquer aliança com a direita, na Câmara ou no Senado. Acho que não é por aí. A gente tem que apresentar candidatura própria e tem que apresentar, principalmente, uma plataforma pública que elenque os pontos que o PT defende para um Congresso que se possa chamar de democrático. A começar, por exemplo, com pautar os pedidos de impeachment contra Bolsonaro. Isso que a gente escutou agora foi um trechinho da fala da Natália Sena na reunião da executiva de hoje. Como eu disse, além dela, falou também o companheiro Célio Moura, que é deputado federal pelo PT do Tocantins, que a gente escuta a partir de agora. Olha, quero cumprimentar o presidente, toda a nossa bancada, deputados, senadores, toda a executiva nacional. Um prazer estar falando com esses amigos, ouvir todo mundo aqui. E acho que nós não podemos ficar para trás. Quem é dos estados mais longínquos, como no caso, a gente já está cobrando só daquela visita que aconteceu do Arthur Lira visitar a liderança do PT, já surgiu para nós lá um debate violento, uma discussão violenta, como se o PT já estivesse aliando ao Bolsonaro. Eu defendo a nossa posição que nós teremos que ter uma candidatura própria. Nós precisamos começar a debater vários assuntos. Daqui no dia 1º de fevereiro, nós temos um espaço grande de colocar o PT em evidência. Se nós ficarmos aqui discutindo, vamos apoiar esse ou aquele, eu vejo, por exemplo, que os candidatos apresentados por Rodrigo Maia, muitos deles, pelos nomes que nós já vimos, são mais direita do que Arthur Lira. Nós estamos discutindo, debatendo candidaturas todas de direita. Nós não sabemos qual que é de mais de direita, porque, pelo que eu vejo, o Arthur Lira, o defeito de ser muito de direita, porque ele é ligado ao Bolsonaro. Lira não vota de forma alguma. Agora, eu acho que o PT tinha que começar a lançar nome, senão daqui uns dias o Molon vai lançar o nome dele ou qualquer outro oportunista e nós vamos ter que ficar aí numa situação difícil. Se alguém da esquerda lançar o seu nome antes de nós vamos ter dificuldades de dizer que nós estamos rachando aí até o nosso... Portanto, eu espero que a bancada tenha condições de discutir um nome que possa debater esses problemas todos que foram falados nessa reunião. Assuntos importantes como a questão do impeachment, a questão do Lula, a questão da democracia, essa questão dessa denúncia da Abinha aí, que não deixou dormir à noite. Acho que o PT tem que tomar posição imediata sobre essa questão e dizer que a minha posição é que o PT possa ter uma candidatura própria para a gente discutir até ela mais na frente. Isso não quer dizer que lá para o dia 15 de janeiro a gente defina por outro candidato, mas nós teríamos que lançar a candidatura já. Muito obrigado. E logo em seguida ao Célio, quem falou foi a nossa companheira Natália Bonavides, deputada federal pelo PT do estado do Rio Grande do Norte. Obrigada, presidenta. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, companheiros. Eu me inscrevi para me somar a quem aqui está defendendo que o nosso partido deve construir uma candidatura de oposição.
Eu acredito que a conjuntura que está posta no nosso país é tão dura que só um patamar muito superior de luta social vai ser capaz de alterar essa conjuntura. E aí, nesse contexto, a oposição só parlamentar, só institucional, não vai conseguir deslocar. Não é suficiente. E aí o nosso partido tem um papel muito maior do que o papel no parlamento. E o nosso partido não vai conseguir ser protagonista. A gente não vai conseguir ser protagonista nesse próximo período se não formos referência para os trabalhadores. Se a gente sinaliza que o que esse pessoal está fazendo é de alguma forma tolerável, a gente pede referência para os trabalhadores. Não é questão de marcar posição, companheiros. É questão de qual vai ser o papel do PT nesse próximo período. Se a gente vai ficar reboque, se vai fortalecer esse campo que já está fortíssimo. Essa direita que saiu vitoriosa agora, que se fortalece para chegar, inclusive, mais forte em 2022. Não é pela unidade, eu tenho uma parte da oposição que está finalizando com Lira, uma parte que está finalizando com Maia, o pessoal vai ter candidatura. As relatorias do PCdoB, em que ajudaram a fortalecer o PCdoB, em que interferiram na conjuntura, eles estão perigando deixar de existir. Eu não acredito que esse seja o parâmetro. As nossas obstruções, os requerimentos, os projetos, as queixas-crime, denúncia, a DPF, tudo isso que a gente está fazendo é importantíssimo, companheirados, mas não estão alterando a conjuntura, não. O jogo está entre a direita. E é muito ruim que a gente escolha fortalecer isso. E é muito duro que a gente sequer precise debater se a gente devia não cogitar o candidato de Bolsonaro. Então, acredito que nos pontos centrais, nos pontos fundamentais, nos temas que mais têm impacto na vida real, na vida concreta da classe trabalhadora, a gente não vai conseguir incidir lá dentro. É o programa deles. Ao menos a gente se fortaleça para incidir fora, porque as vitórias e as derrotas dos temas que importam mesmo só não vão ser o que a direita quiser se o clima fora for outro. E para o PT ajudar ao clima social ser outro, a gente precisa mostrar para o povo que não está disposto a fortalecer os algozes do povo. A gente precisa mostrar para o povo que essas denúncias que a gente está fazendo há anos não foram denúncias vazias e que a gente leva a sério e que quer que o povo acredite nelas, porque a gente, mais uma vez, está mostrando e denunciando. Então, eu acredito mesmo, companheirada, que o nosso partido precisa fomentar a candidatura de oposição, de preferência a candidatura do próprio Partido dos Trabalhadores, porque o que está em jogo nessa conjuntura é tão difícil que não vai ser vencido com oposição parlamentar, com oposição institucional. A gente precisa fortalecer as lutas da classe trabalhadora e, perdendo referência na classe trabalhadora, o PT vai ter um papel muito menor no fortalecimento dessas lutas. Obrigada, presidente. Pois é, gente. Essas foram as intervenções dos participantes da reunião que são militantes da tendência petista, articulação de esquerda. Agora, para entender o conjunto da reunião, que acabou neste instante, agora há pouco, a gente vai escutar o informe da companheira Natália Sena. Natália, diz aí, fala para a gente, fora essas nossas falas, como é que foi essa reunião da Comissão Executiva Nacional? Oi, Patrick e ouvintes do nosso podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Patrick, de fato, hoje aconteceu a reunião da Executiva Nacional do PT, que, entre os temas da pauta, tinha o debate sobre a eleição da mesa diretora da Câmara e do Senado. Esse era um tema que esteve na pauta do Diretório Nacional, mas que não houve tempo hábil para fazer a discussão e foi remetido para discussão na Executiva, né? A reunião começou com esse ponto, então foi o primeiro ponto, e a bancada do partido foi convidada a participar também da reunião. Então, era uma reunião grande porque tinha uma quantidade expressiva de deputados e deputadas e senadores. A reunião começou com 3 informes, um do líder da Câmara, deputado Enio, outro informe do líder da minoria, que é do PT, deputado Guimarães, e um terceiro informe do líder do PT no Senado, que é o senador Rogério Carvalho. Os 3 se apresentaram seus informes sobre a correlação de forças interna de cada casa, com a diretriz de o PT tentar compor algum bloco no campo da direita, que até agora são os campos que estão formados aí e em discussão para apresentar candidaturas à presidência da Câmara e à presidência do Senado, né? Então, os 3 informes, apesar de se tratarem de informes, ficou bem nítido que a intenção, né, a disposição era essa, de construir uma aliança, que não ficou nítido com quem seria, mas não seria na linha da candidatura própria do PT à presidência. E a reunião se dividiu basicamente, Patrick, em 3 posições.
primeira posição era a posição da candidatura própria. É a nossa posição, a gente defendeu a candidatura própria do PT, a presidência da mesa da Câmara e do Senado. E tem outras pessoas também defendendo essa posição, algumas com mediações, por exemplo, lançar a candidatura própria para negociar, ou lançar a candidatura própria efetivamente e deixar em aberto se a candidatura vai até o fim ou não, se a negociação que vai ser feita na véspera do primeiro turno ou só no segundo turno da eleição, enfim. Ou, aqui é a nossa posição, a candidatura própria até o final. Então, essa é uma primeira posição que apareceu na reunião. Uma segunda posição é a de que o PT não deve lançar candidatura própria, deve aderir a um dos blocos de direita que estão colocados na disputa, mas não deve aderir ao bloco que é explicitamente vinculado ao governo Bolsonaro, que é o bloco hoje liderado por Arthur Lira. Então, essa posição foi, por exemplo, a posição defendida pelo deputado Guimarães. E uma terceira posição, que chamou a atenção pela quantidade de defesas em relação a ela e por ela ter aparecido explicitamente mesmo, é a posição de deixar em aberto que a gente pode até vir a apoiar o candidato de Bolsonaro à presidência da Câmara, por exemplo, que é o caso de Arthur Lira. Os argumentos são os mais diversos, né? A gente deve apoiar quem vai ganhar, para garantir o nosso espaço, o nosso tamanho, representado nos cargos da mesa. A gente tem que trocar esse apoio por um compromisso com essa ou aquela pauta, ou aquela matéria que vai ser pautada, teria o compromisso de se colocar em pauta essa ou aquela coisa, como, por exemplo, a questão do financiamento sindical. Então, essa posição também apareceu na reunião da Executiva Nacional e foi defendida por algumas pessoas, deputados e também dirigentes da Executiva. E aí, Patrick, no debate, infelizmente, foi falado muita coisa que, na minha opinião, é sem pé nem cabeça. Por exemplo, essa história de apoiar quem tem mais chance de ganhar. Isso não era para existir nesses termos entre nós, né? Outra coisa, gente que tirava a conclusão de apoiar, de deixar em aberto a possibilidade de apoiar Arthur Lira, que é o candidato de Bolsonaro, dizendo a gente tem que apresentar um programa e fazer ele se comprometer com Lula inocente, Lula elegível. Então, assim, realmente é difícil de entender o que é que está passando pela cabeça dessas pessoas, né? Eu não sei se é má fé ou que tipo de raciocínio fazem, mas, assim, é uma aberração, né? Porque você achar que vai apoiar o candidato de Bolsonaro porque ele está se dizendo contra a Operação Lava Jato de alguma forma e que vai combater a ficha limpa e que isso vai culminar na inocência de Lula, bom, é uma fé impressionante que alguém ainda esteja nutrindo a essa altura do campeonato, para dizer o mínimo, para ser amena. Então, foi muita coisa absurda que a gente escutou no debate. Não tem uma nitidez, é visível, prevalece o entendimento de que a gente precisa negociar mais, se submeter mais, buscar os cargos. Tem uma hipervalorização de ter relatoria, de pautar uma questão ou outra, né? Tem uma frase que é tipo assim: imagine pegar a presidência da Comissão de Relações Exteriores, isso influencia nos rumos da vida do povo brasileiro. Então, é isso, né? Tem uma lógica que a gente já fala dela há muito tempo e que nos debates concretos ela vai se materializando, que é que pela disputa institucional a gente vai conseguir fazer transformações. E essa lógica está ficando cada vez mais degenerada, porque antes a gente estava no governo. Então, essa lógica tem uma sustentação no fato de que, através do governo federal, a gente implementava políticas públicas concretas. Agora, a situação que a gente está vendo é a gente sofre um golpe, tem um candidato a presidente impedido de disputar, a extrema-direita ganha a eleição, a gente sofre uma derrota pesada na eleição municipal e, mesmo assim, a nossa oposição no parlamento acha que tem que usar aquela pequena trincheira institucional de combate para negociar, fazer acordos, conseguir migalhas, né? Porque são migalhas, relatorias de projetos de lei são migalhas. Então, é isso, né? Esse é um resumo um pouco do debate que aconteceu. Muito complicada a situação, a tendência é muito explícita do debate é caminhar para um apoio a algum dos campos de direita. Antes a gente estava dizendo apoio ao candidato de Maia, mas depois da reunião de hoje, a gente já está bastante inseguro de que
essa é a pior das possibilidades, porque tem uma possibilidade ainda pior, que é de apoio ao bloco de Arthur Lira, que é o candidato governista, o candidato do governo Bolsonaro. Mas, apesar da nossa insistência, não foi votado na reunião de hoje se o PT teria ou não candidatura própria, né? Eu insisti para que isso fosse votado e quem quis que não fosse, o presidente Gleisi insistiu que não fosse, inclusive argumentando de que essa era uma possibilidade em aberto, ainda que dependia das conversas, que era prematuro votar. Então, enfim, não foi votado se teremos ou não candidatura própria, e o que eu estou relatando aqui é o clima do que eu senti no debate. Estamos com uma permissividade ultra flexível em relação ao que fazer na presidência da Câmara e do Senado. Agora, Patrick, o que foi efetivamente aprovado na reunião, que a presidenta Gleisi tentou encaminhar como um consenso, mas eu não tive acordo, porque achei que era um encaminhamento muito vago e que dava margem de abertura para todo tipo de negociação, mas o que foi aprovado por maioria, contra o nosso voto, foi que iria se buscar a unidade da oposição, ou seja, a unidade da oposição sem dizer se é com candidatura própria ou não e sem dizer em que bloco essa unidade se daria, a unidade da oposição por si só, com margem, inclusive, para ser a unidade da oposição do bloco de Arthur Lira. Um outro ponto é a questão do compromisso com o cumprimento de uma agenda mínima contra os retrocessos no campo dos direitos e na pauta econômica. Outra ultra generalidade, né, porque o que é retrocesso nessas pautas depende da posição de cada campo, e não tem nenhum campo hoje que esteja a mínima possibilidade, por exemplo, de se comprometer com o não retrocesso na pauta econômica da nossa perspectiva, né? Então, acaba que vira uma letra morta esse item, e o terceiro item é o cumprimento da proporcionalidade entre os partidos na ocupação dos espaços de direção e comissões, além das relatorias. Então, esses foram os 3 pontos que foi aprovado como diretrizes para prosseguir no debate, lá em relação à mesa das câmaras, a mesa da Câmara e do Senado, e foi formada uma comissão da Executiva Nacional que, junto com a presidenta Gleisi, o secretário-geral e os líderes, vão tocar essas conversas e tudo e trazer de volta para a Executiva Nacional deliberar sobre o tema. Então, esse é um resumo do que foi aprovado. Como eu disse, um encaminhamento muito genérico e com uma abertura imensa, que é fruto do debate de muita flexibilidade sobre qual tática adotar na eleição da mesa da Câmara e do Senado. A nossa opinião é muito explícita sobre o assunto. A gente acha que tem candidatura própria do PT, que tem que se tentar montar um bloco de oposição, seja de que tamanho for esse bloco, então não importa se não vem todo mundo do PSOL, do PCdoB, do PSB, do PDT, mas se monte esse bloco com o tamanho que tiver. Só a bancada do PT já é considerável, então a gente defende isso e que se construa uma agenda consistente para apresentar ao Congresso, mas principalmente apresentar ao povo brasileiro do que é que o PT entende como um parlamento democrático, o que é que o PT defende como as pautas que devem ser priorizadas pelo Congresso Nacional e colocar em campo um modo de agir institucionalmente no parlamento que seja de oposição radical, combativa, com independência, com coerência, e não essa oposição de discursos e que, ao fim e ao cabo, acaba se preocupando em preencher esse ou aquele cargo, em negociar essa ou aquela matéria. Então, essa é a nossa posição, né, Patrick? Foi exposta hoje na reunião, já foi exposta em outros momentos, já foi exposta na bancada, e hoje a gente teve, na reunião da Executiva Nacional, o primeiro momento de direção, junto com a bancada, onde isso foi debatido. Da articulação de esquerda, estavam presentes, além de mim, a deputada federal Natália Bonavides e o deputado federal Célio Moro, que também interviram no debate, colocando a nossa posição de forma muito nítida. É isso, boa noite, e agora vamos à luta para fazer o que for possível, todo tipo de pressão para impedir que esse absurdo que está em curso nas nossas bancadas se materialize, que a gente possa ter uma posição independente, uma posição de esquerda na disputa das mesas. É isso, Patrick. Valeu, Natália. Obrigado pelo informe, companheira. Pois é, gente. Pode parecer surreal, mas permanece
entre os integrantes da bancada e da Comissão Executiva Nacional posições que podem levar até mesmo ao voto da bancada em uma candidatura de direita para a presidência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Por isso é preciso deixar evidenciado que essa é uma posição desastrosa e que deve ser combatida e enfrentada pelo conjunto da militância petista, que precisa se mobilizar e cobrar tanto da direção do partido como de cada um dos deputados e deputadas para que não cometam essa barbaridade. Bom, e dito isso, a gente vai comentar agora, falando em barbaridade, uma das cometidas ou tentadas pelo governo de Bolsonaro, que só reforça a necessidade de enfrentarmos as candidaturas de direita para a presidência da Câmara e do Senado. Eu estou falando da tentativa de contra-reforma psiquiátrica de Bolsonaro. Sobre esse assunto, a gente vai escutar agora a companheira Lauren Aguiar, que é terapeuta ocupacional, mestra e militante do PT em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Olá, Patrick e ouvintes do podcast. Então, o que acontece é que em meio à pandemia, onde o governo deveria estar atuando pela prevenção e promoção do cuidado em saúde mental, o Ministério da Saúde apresenta uma proposta de reformulação do modelo de atenção em saúde mental. E, para isso, prevê um revogaço das portarias que viabilizam a implementação da Lei da Reforma Psiquiátrica, a Lei Paulo Delgado. Dentre essas portarias, a portaria que institui a Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS. Então, ou seja, ele pretende retirar de cena os CAPs, os consultórios na rua, o serviço residencial terapêutico, todos esses dispositivos que garantem a desinstitucionalização, o cuidado em liberdade com bases territoriais. É uma verdadeira contra-reforma psiquiátrica. O documento que dá base para essa proposta do governo, Diretrizes para um Modelo de Assistência Integral em Saúde Mental no Brasil, foi elaborado pela ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, e assinado por outras entidades médicas. A intencionalidade do documento é evidente, quando questiona a eficácia do modelo de atenção psicossocial, o papel supostamente secundário do médico psiquiatra, considera como deslocado dispositivos que atuam com população em situação de rua. Além disso, eles apresentam como estratégico a reativação e criação dos leitos psiquiátricos, além de valorizar procedimentos como a eletroconvulsoterapia, o eletrochoque. E o que eles querem é reativar a indústria da loucura. E ter um governo neofascista, obscurantista e negacionista garantiria. Eles afirmam que o modelo de atenção psicossocial estabelecido pela reforma não tem evidência científica. Eu quero ver provar que o que existia antes é que tinha. Em que lugar do mundo que a institucionalização de qualquer tipo é efetiva? Falar que não se tem evidência sobre a efetividade da atenção psicossocial é uma grande mentira. Porque foi através de muito estudo, muita pesquisa e muita participação social que o Brasil pôde estabelecer uma rede extra-hospitalar que é referência internacional pelo seu tratamento de qualidade, pela ampliação do acesso, pelo custo-benefício do cuidado territorial e pela prevenção e promoção de saúde mental que garantem um cuidado em liberdade. Esse modelo só não é efetivo para quem quer lucrar em cima da dor e do sofrimento dos outros. Depois de perceber que ficou feio, e que o movimento de luta antimanicomial começou uma grande articulação para barrar esses retrocessos e denunciar o que está acontecendo, a ABP lança uma nota chamando o revogaço de fake news e demarca a defesa da nova política de saúde mental, que está em curso desde 2017, que é uma série de outras portarias, que na prática significam que o governo está desmantelando a reforma por dentro, quando institui, por exemplo, as comunidades terapêuticas como dispositivo da RAPS. Vale dizer que a militância antimanicomial não vai se calar diante dos ataques daqueles que representam o que tem de mais cruel e retrógrado no campo da saúde mental. E mais importante ainda é lembrar que o que está em curso é parte de um projeto de sociedade, um projeto capitalista que preconiza o lucro no lugar da vida humana. E dessa forma, só é possível combater o manicômio e suas expressões na nossa sociedade, lutando contra o capitalismo, contra o governo Bolsonaro e contra a barbárie que se estabelece e se naturaliza. Para compartilhar, então, um pouco da agenda, amanhã, dia 12, sábado, das 10 horas ao 12h30, vai ter uma assembleia da Frente Ampliada em Defesa da Saúde Mental, da Reforma Psiquiátrica e da Luta Antimanicomial. E aí, para ter mais informações, é só acessar lá o perfil no Insta, que é @Frente Saúde Mental. É isso, companheiros. Vamos à luta.
Saúde não se vende e loucura não se prende. Um forte abraço. Valeu, Lauren. Obrigado, companheira. Pois é, gente, o governo Bolsonaro não dá descanso. Além dessa tentativa de desmonte das políticas de saúde mental, ontem a Câmara dos Deputados, conduzida por Rodrigo Maia e seus aliados e bolsonaristas, aprovaram a regulamentação do Fundeb, desmontando o sistema de financiamento público e destinando parte dos recursos para o setor privado. Sobre esse assunto, na segunda-feira, a gente vai trazer aqui no podcast o companheiro Bruno Costa, que é assessor do PT no Senado Federal. Mas agora, a gente vai falar aqui sobre o que está acontecendo na cidade de Salvador, na Bahia. Já faz alguns dias que a Polícia Militar está ocupando alguns bairros da cidade, na região do chamado Complexo do Nordeste de Amaralina. Para entender a situação, a gente vai escutar o companheiro Girlan Andrade, que é morador do Nordeste de Amaralina e militante do PT lá em Salvador. Olá, ouvintes. Me chamo Girlan Andrade, sou militante da articulação de esquerda aqui em Salvador e morador do bairro do Nordeste de Amaralina. Estou aqui hoje para passar alguns informes a vocês sobre a ocupação do Complexo do Nordeste de Amaralina pelas forças de segurança pública. O Complexo do Nordeste de Amaralina é um conglomerado de bairros formado pelas comunidades da Chapada do Rio Vermelho, Santa Cruz, Vale das Pedrinhas e o próprio Nordeste de Amaralina. Juntas, essas comunidades possuem cerca de 80 mil habitantes. No dia 2 de dezembro, logo de madrugada, foi deflagrada uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, com o intuito, segundo eles, de combater uma determinada facção criminosa que atua aqui nessa região, praticando tráfico de drogas, homicídios, corrupção de menores, dentre outras práticas delituosas. Durante essa operação, várias vias de acesso ao bairro foram bloqueadas e os ônibus pararam de circular nessas comunidades. Os moradores logo tiveram que se deslocar por quilômetros até conseguir um coletivo e seguir para os seus destinos. Houveram os relatos também de moradores denunciando abuso de poder, truculência e arrombamento de residências por parte da polícia. Os números dessa operação até o momento são de 7 pessoas mortas, 4 delas em um único dia de operação e 17 pessoas presas acusadas de envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Antes de encerrar, gostaria de ressaltar que esse tipo de política pública, se assim pode ser chamada, pautada na guerra entre a polícia e bandidos, tendo a população como refém, deve ser repelida, pois já se mostrou por inúmeras vezes falha e servindo apenas para o genocídio da população pobre e negra que reside nessas comunidades. Logo, conclamo aqui que o governador Rui Costa deve ser cobrado pelo partido e responsabilizados pelas vidas e pela violação dos direitos dessas pessoas, e que daqui para frente, juntamente com seus comandados, repense as políticas de segurança pública para o estado da Bahia, a fim de cessar o genocídio contra a população negra do nosso estado e da nossa capital. Muito obrigado. Valeu, Girlan. Obrigado, companheiro. Essa discussão sobre a situação se tornou algo nacional. E há um movimento na juventude do PT para que uma posição seja tomada pelo partido. Sobre esse ponto, a gente vai escutar agora o companheiro Ian Ribeiro, da direção nacional da juventude do PT. E aí, ouvintes, tudo bem? Aqui quem fala é Ian Ribeiro, faço parte da direção nacional da JPT e eu sou militante da articulação de esquerda. Como vocês ouviram há pouco, nosso companheiro Girlan fez um relato sobre a situação na Bahia, em especial no Nordeste de Amaralina. Situação que em nada reflete a política de segurança pública que o governo petista teria que tomar. A política que foi adotada no Nordeste de Amaralina é uma política que só reforça o genocídio da população negra e pobre na Bahia e assim como em vários locais do país. É uma política que mata jovens negros todos os dias. E foi nessa linha que nós, conjuntos companheiros da Juventude e Revolução do PT, trouxemos o debate para a direção nacional da JPT, buscando, entendendo a importância que a juventude do PT tem um posicionamento firme contra essas ações do governo da Bahia, assim como ações que qualquer governador nosso possa tomar. É inadmissível que isso seja aceito, entendido como normal. É nesse sentido que nós, em reunião ontem à noite, tiramos uma comissão para escrever uma carta a todos os nossos governadores, em especial Rui Costa, pedindo que seja revista a política de segurança pública que vem sendo aplicada pelos nossos governadores. Em conjunto dessa carta, nós pedimos uma reunião dos governadores com a juventude petista, para que seja apresentado por nós o resultado que essas políticas vêm tendo na juventude, que é o genocídio da juventude negra, trabalhador pobre,
favelado. Nós temos que fazer com que essas políticas mudem e que elas não se perpetuem. Nós, enquanto petistas, temos que buscar uma outra forma de segurança pública que não seja o enfrentamento. Esse enfrentamento, como já foi dito pelo Girlan, como é confirmado por muitos e muitos companheiros, só leva ao genocídio do preto pobre no Brasil. Valeu, Ian. Obrigado, companheiro. Pessoal, vamos seguir acompanhando a situação lá em Salvador e vamos trazer aqui mais informações em outras edições do nosso podcast. E a gente termina a edição de hoje convidando todas e todos para a plenária nacional intitulada As Eleições 2020 e o Futuro do Partido dos Trabalhadores, que vai acontecer amanhã, sábado, de forma virtual, a partir das 4h da tarde. Quem quiser participar, basta solicitar o nosso link. E a atividade também vai ser transmitida pelo YouTube. É isso, companheiras e companheiros. Saudações petistas, um bom final de semana. Nos vemos e até mais.